Olha só, pessoal, muita gente por aí cobra por isso e é uma coisa simples, tá? Eu vou ensinar vocês aí como que seca suas plantas medicinais e você vai aprender a então desidratar suas plantas medicinais com qualidade e vai ficar muito bom. Dá uma olhada nessas folhas aqui. Isso daqui que tá bem crocante. Isso daqui é erva baleeira, tá bom? Olha só, essa folha aqui já está desidratada. Agora eu vou então pegar mais as outras que estão aqui que também estão desidratadas. Olha só, a temperatura do forno está no mínimo 50 graus. Estou com uma luva mesmo sendo látex, justamente por conta de higiene. Não tem nada a ver aqui em questão de queimar, nada, porque a temperatura é muito baixa, então não tem problema nenhum. Então olha só, tá aqui mais folhas que foram desidratadas, olha só. Ó, crocante e estão com uma coloração boa, né? Tem uma ou outra que está um pouco escurecida, que são folhas que estavam um pouco molhadas, então isso não deve acontecer, tá bom? Então você tem que primeiro enxugar suas plantas para depois desidratar. Então agora eu vou passar essas folhas aqui, todas para outra vasilha, deixar todas aqui, tá? O correto é você já colocar elas, né, embalar, colocar num recipiente, guardar elas bem embaladinhas, identificadas, assim como a gente faz com as tinturas e tal. Então você desidrata a planta e tem que identificar ela também, e a data também, tá? Porque tudo tem data de validade. Então olha só, tá aqui uma vasilha, não tem problema, essa daqui é de vidro, né? Um vidro temperado, tá bom? Famosa Marinex, o pessoal conhece. E eu venho então aqui com as folhas de erva baleeira, espalho bem aqui, tá? Coloco ela bem espalhada, ela já está enxuta, bem higienizada, bem lavada em água corrente, selecionada. Você selecionou as folhas, colheu as folhas, né, da planta, a parte que você quer que desidrata, e você então vem aqui e lavou bem lavado. Depois de ter lavado bem lavado bem, né, as folhas e tal, você então fez a seleção. Olha só, tem até uma florzinha aqui dela. Bom, mas aí então você selecionou a planta, lavou ela bem lavada, colocou ela, por exemplo, num escorredor, né? Aqui um escorredor. Você vai deixar então essa planta escorrendo, dê uma enxugada nela, talvez com papel toalha, e você então espalha ela bem espalhada sobre uma forma. Espalhou bem na forma, você então, né, coloca ali no forno, tudo bonitinho. Não deixe, né, ela muito lá perto da resistência, nem embaixo e nem em cima, então ela tem que ficar no meio, ok? Você vai pegar o forno, vai deixar ele assim, não totalmente fechado, porque se eu fechar totalmente não vai ter aonde sair vapor, então eu vou deixar ele entreaberto, vou deixar aqui, tá? Para o vapor sair, tá bem? Então a gente tem que deixar todo o vapor, a água sair dali. Então eu vou deixar ele bem aqui assim, ó. Olha só, pegou aqui a pressão, pegou aqui um pouquinho, então ele está ali um pouquinho aberto. E eu venho aqui com a temperatura no mínimo, mínimo mesmo, tá? Então a temperatura do forno aqui, olha só, aqui o mínimo meu, aqui está em 50 graus. Porém, como eu deixo a porta do forno entreaberta, vou até pegar aqui a câmera um pouquinho para poder mostrar como que vai ficar então a porta do forno. Olha só, olha ali, ó, olha só, ela não fecha totalmente, tá? Contanto, olha só, aqui já estava até saindo um pouco aqui de vapor, mas enfim, então ela não vai ficar totalmente fechada, e com isso a gente vai então sair toda a umidade da planta, sair todo o vapor, a água, né? E a temperatura não vai chegar em 50 graus, vai ficar ali em torno de 40, 45 graus, tá bom? Não mais do que isso. É o ideal para a gente secar nossas plantas, visto que elas vão ficar assim, tá?
desidratadas e não vão perder as propriedades. Agora, passado aqui um certo tempo, você tem que vir aqui e mexendo a planta, você, né, abre o forno, tá? Passado um tempo você abre o forno, vira as plantas, mexe nelas, vê como que ela está, a textura, tá bom? Vira a forma se quiser virar, né? Ou então simplesmente você vai mexer todas as folhas aqui, né? E tirando as folhas e tal. E aí essa toda a umidade vai então sair. Então você deixa a temperatura mesma, deixa o forno com a porta entreaberta e até chegar o período que vai ficar assim, tá? Leva algum tempo, leva algumas horas, mas o resultado é esse daqui. Planta crocante e com a coloração bonita, tá vendo? Está verde ainda a folha de erva baleeira. Você não está vendo aquela folha queimada. Se você não enxugar a sua planta, se a planta não se você não colocar a temperatura ideal, passar a temperatura, ficar muito alta, se você não abrir essa porta, tá? Deixar ela entreaberta, se você não enxugar essas folhas aqui, o que que vai acontecer? Ao invés de secar, as folhas elas vão cozinhar, tá? E aí você vai perder as propriedades da sua planta, tá certo? Bom, e de qualquer forma, se você não quer passar por todo esse trabalho aqui, né, não gera muito trabalho, mas enfim, tem algumas coisas que não tem como a gente secar. Folha de erva baleeira é uma planta já seca por natureza, é uma folha muito dura também, né? Folhas que, inclusive, muitas folhas a gente fala que é coriácea, por exemplo, como o chapéu de couro. Então, são plantas fáceis da gente secar, né? Por natureza já são plantas secas, né? Que eu falo assim, né? A gente tem que observar a natureza da planta. Então, a embaúba, né? A folha de manga, uma folha até de laranja mesmo, né? A folha aqui da nossa erva baleeira, chapéu de couro, são plantas fáceis da gente desidratar porque ela por natureza são plantas já crocantes, folhas que você pega e elas já são quebradiças, né? São duras, então por isso elas desidratam com mais facilidade, com melhor qualidade. Mas plantas como saião, capuchinha, plantas com uma textura muito mais mole, né, folhas muito mais cheias de água, então são plantas mais difíceis da gente desidratar, por isso tem que ter uma grande importância de adquirir plantas de boa qualidade, com boa secagem, na temperatura ideal, e por isso que eu indico os produtos do Sr. Robson, da Rochas. São produtos de excelente qualidade, produtos então, enfim, de excelência que eu indico. Ele tem tudo isso daqui, tem erva baleeira, tem mentrasto, tem quitoco, tem erva botão, enfim, são várias e várias plantas, tá bom? Bom, meus amigos, é isso, essa é a dica. Então você vai fazer dessa forma para você desidratar sua planta e vai ter muito sucesso, tá bom? Então, só lembrando, não passe dos 50 graus aqui. Se você tiver um termômetro para você medir a temperatura, melhor ainda, para você verificar que está ali em torno de 40, 45 graus, tá bom? E não passa disso, senão você vai estragar sua planta, vai estragar os princípios ativos. A planta deve ser bem lavada, enxugada, né, escorrer a água, enxugada, sempre lembrando de manter a questão da higiene, se puder usar uma luva dessa daqui, melhor ainda, porque assim você vai, né, estar aí livre de contaminação, visto que mesmo sendo algo para a gente, né, muito menos para levar para frente. Então você, por exemplo, utilize luvas para evitar, né, com que, por exemplo, enfim, sujeira, qualquer coisa mesmo da mão, né, células venham a cair sobre a sua preparação e comprometer aquela preparação e trazer uma contaminação, ok? Então, espero que tenha gostado. Deixe seu joinha, fazendo um favor, se você gostou desse conteúdo, que é simples, mas muitas pessoas pagam simplesmente para saber isso daqui, como desidratar sua planta medicinal em casa. Coisa simples, isso você faz com qualquer coisa, tá? Você pode desidratar aqui cúrcuma, tá certo? Então você pode fazer essa desidratação. Olha só, enquanto você dá uma olhadinha aqui pro forno aqui, ó, olha só, eu faço isso com muita coisa.
tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, o coloral, que foi também utilizando, né, a técnica, acabei precisando disso, né, acabei precisando. Olha aqui, ó, açafrão da terra que foi desidratado também dessa forma, por ser um rizoma, vai demorar pra caramba, mas vai ter um resultado sensacional. Outra coisa que olha que coisa linda, ó. Olha só, casca de jabuticaba, olha aqui, ó, coisa minha, hein? Coisa minha, olha só. Então, excelente, pessoal, maravilhoso. Pó de casca de jabuticaba, maravilhoso para controlar o diabetes aí. E na alimentação, uma fonte de fibra maravilhosa, beleza? Bom, então é isso. Muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Olha lá, o forno ligou, mas não passa daquela temperatura. Tchau, tchau, pessoal, obrigado.